Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje trazer o esboço da mensagem 9, a cura de Naamã. O texto bíblico base é em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Então, é uma passagem muito conhecida de todos nós, tem uma mensagem muito profunda. O conteúdo está na descrição do vídeo. Dessa vez, irmãos, eu fiz assim. Aquele tópico da mensagem, eu já estou trazendo a aplicação para ela. Eu acho que vai ser mais didático desse jeito. E a ideia é sempre trazer uma proposta, né? Uma ideia mesmo de mensagem. Se você quiser pregar sobre Naamã, você pode pesquisar aqui algumas ideias. É claro que a primeira mensagem é aquela que você faz, né? Sai da pena do autor, né? Sai da caneta do autor. Você vai anotando, vai fazendo o esboço da sua mensagem, daquilo que Deus te deu. Depois, você vai enriquecendo. Pode pesquisar, por exemplo, aqui nessa mensagem, pode pesquisar em bíblias de estudo, dicionários bíblicos, algum site fidedigno, né? Presta bastante atenção no site que você pesquisa as coisas. Veja qual é a procedência desse site. Tem que prestar muita atenção. Se você tiver dúvidas, pergunta a alguém que tenha uma condição melhor para te orientar a respeito disso, tá bom? É importante a gente buscar em sites fiéis, cristãos autênticos. Mas aqui nessa mensagem, irmãos, a primeira coisa que a gente pode dizer, como eu considerei no vídeo anterior, a gente tem que contextualizar para que a pessoa saiba em que momento que está acontecendo esse episódio. Esse episódio está acontecendo no Reino do Norte. Eliseu, ele era um profeta do Reino do Norte. E ali, dentre aqueles problemas todos que o Reino do Norte enfrentava, invasões, numa dessas investidas militares, o general sírio Naamã, ele levou cativo para sua casa uma menina, a fim de ajudar nos afazeres domésticos, a fim de ser uma ajudadora lá da sua esposa. Então, em um momento ali, uma investida militar, Naamã levou prisioneiros, dentre eles levou uma moça, e ele achou por bem levar essa moça para casa para poder ajudar a esposa dele nos afazeres domésticos. E aqui a aplicação seria que Deus tem os planos para as nossas vidas, né? E muitas vezes nós não entendemos. Era necessário que essa menina fosse levada cativa à casa de Naamã para dar testemunho do profeta que está em Samaria. Deus queria usá-la, né? Então essa aqui é a primeira aplicação. Contextualizando, nós sabemos que Naamã, ele era um leproso. E os leprosos naquela época tinham uma realidade muito triste. Eles não podiam viver em sociedade, eles tinham que viver em isolamento social. Certa vez eu vi num filme sobre o Vale dos Leprosos. Aí eu tenho pesquisado o Vale dos Leprosos, não dizem que é um vale físico, um local físico, mas traz a ideia de que é um local afastado, um local onde as pessoas, os leprosos viviam, porque eles não podiam viver em sociedade. Aí usa esse nome. Mas também já em outra pesquisa eu vi que tinha vales mesmo onde os leprosos ficavam. Então, de repente, esse termo Vale dos Leprosos, ele é até pertinente. Mas é a ideia das pessoas que viviam em algum lugar para viverem em isolamento social, porque não podia conviver com as pessoas na cidade. E eles usavam sininhos para acusar a sua aproximação. Chegava alguém com sininho, todo mundo falava, ó o leproso, já acusando, né, expondo aquela pessoa.
a lepra era uma doença incurável e símbolo de impureza. Então, é importante contextualizar a lepra, é importante contextualizar a lepra na mensagem, falar dela, pesquisar mais, porque o Naamã ele era leproso. Então, isso é importante contextualizar para ver qual era a situação de Naamã. Mas Naamã, ele era um guerreiro valoroso, ele era um comandante do exército. E por isso ele tinha um status, um respeito. A Bíblia não diz se as pessoas sabiam se ele era leproso, mas a sua realidade era conhecida em sua casa, por sua esposa e seus empregados. Tanto é que a menina sabia, não é? Ele vivia de aparência. Por baixo de sua farda, de suas medalhas, havia um homem leproso, havia um homem doente. Aí a gente pode trazer aqui uma aplicação muito importante, que muitos hoje vivem de aparência, mas na verdade estão precisando de ajuda. Não necessariamente da ajuda de um médico ou advogado, mas da ajuda da ação divina em sua vida. Precisa que Deus faça alguma coisa por eles. E principalmente, né, irmãos, a obra da salvação, né? Então a gente pode também explorar um pouco essa questão da aparência. Quando Naamã chegava, olha o general, né, e tudo, cheio de medalhas, mas ele estava leproso por baixo das roupas, vivendo de aparência. Ou talvez não, também as pessoas soubessem da dificuldade dele, mas mesmo assim ele tinha certo orgulho, nós vamos ver daqui a pouco porque ele tinha certo orgulho. Certo dia, aquela mulher disse à esposa de Naamã: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta de Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Aqui vemos a importância da boa palavra a seu tempo, né, irmãos? A boa palavra dita a seu tempo, Provérbios capítulo 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, aquela palavra falada na hora certa. Como é importante, né? Que possamos ter a sabedoria de Deus para falar na hora certa. Não precipitadamente, mas na hora certa. Essa menina, aí agora é a aplicação. Essa menina deu um testemunho a respeito do profeta em Samaria. Ela conhecia a solução para a situação do seu Senhor. Assim como essa menina, hoje nós devemos dar testemunho, não de um profeta, mas de Jesus Cristo, porque somente Ele pode transformar vidas e corações e dar o perdão e a salvação. Somente em Jesus temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Então é interessante explorar essa questão, o testemunho que a menina deu do profeta lá em Samaria. Assim nós também devemos dar testemunho que Jesus tem poder para transformar a vida da pessoa. A outra consideração é que a esposa falou rapidamente para Naamã, Naamã foi lá no rei, o rei mandou Naamã, rapidamente eles tomaram as providências, né? Tomou imediatamente a decisão de ir a Samaria. Essa atitude deve ser seguida por todos nós. Quando ouvirmos falar de Jesus e do que Ele pode fazer por nós, devemos imediatamente tomar a decisão de ir à sua presença. Não deixe para amanhã, meu irmão, minha irmã, não deixe para amanhã. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Venha hoje para Jesus, toma esta decisão. Seja rápido, assim como foi Naamã, logo se aprontou para ir ter com o profeta. Aqui é interessante o que aconteceu, que o rei de Israel recebeu a carta que o rei da Síria enviou, Naamã, para ser curado da lepra, e rasgou as suas vestes. Quando ele disse assim: por acaso sou Deus para curar? Logo se vê que ele está procurando um motivo para romper comigo. Quando os problemas vêm sobre as nossas vidas, nós nos desesperamos. É perigoso quando isso acontece. Vem a má notícia e a gente se desespera. Rasgar as vestes significa aquela atitude precipitada, aquela atitude de desespero, de eu não sei o que eu vou fazer.
Mas nós não devemos rasgar as nossas vestes, e sim os nossos corações, na presença de Deus, porque dele vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1, Salmo 123, versículo 1. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos, do Senhor vem o nosso socorro. Nós devemos rasgar as nossas vestes. Claro que hoje, literalmente, ninguém vai rasgar as vestes, mas no sentido de desespero, de tomar atitudes precipitadas. O profeta mandou perguntar: por que rasgaste as suas vestes? Eliseu, né? Lá no Reino do Norte. Deixa-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. O Reino do Norte era chamado de Israel ou de Efraim. O Reino do Sul era chamado de Judá e Benjamim. Então Eliseu diz assim: e saberás que há profeta em Israel. Me chama muita atenção nesse texto. Agora é para nós cristãos. Eliseu mostra a consciência do seu chamado, do seu ministério. Precisamos ter consciência do nosso chamado, do nosso ministério, e devemos exercê-lo. Se Deus não te chamou para tal coisa, não queira fazer tal coisa. Faça o que Deus te chamou, aquilo para o qual Ele te capacitou. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Não queira, irmãos. Mas eu acho lindo ser ministro do louvor. Aí quer aprender música, mas Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para evangelizar. Você pode louvar a Deus com a harpa cristã lá na frente, não é disso que eu estou falando, mas aquela questão de você não tem aquele ministério, ou se você tem, desempenhe esse ministério com zelo, se dedique a ele, cresça nele. Cada um deve exercer, cada um deve permanecer na vocação que foi chamado, né? E como Paulo disse para Timóteo, cada um deve exercer, né? Com dedicação o seu ministério. No caso de Timóteo, tinha o ministério de evangelista, e era pastor também, né? Conduzia o povo também. Mas Paulo enfatizou o ministério de evangelista na vida de Timóteo. Então aqui mostra que Eliseu tinha consciência. Precisamos ter consciência daquilo que Deus nos chamou e procurar crescer nisso, irmão. Se Deus te chamou para pregar a palavra, não tenha vergonha, procure fazer um seminário, procure fazer uma faculdade de teologia. Ao longo do tempo, né? Isso você constrói ao longo do tempo. Vai adquirindo bíblias de estudo, dicionário bíblico, vai montando uma estante para você, e você vai buscando fonte de pesquisa. Tem a internet também, tem uma faculdade de teologia que você pode fazer, que vai abrir muito a sua visão também. E isso tudo você está se preparando para servir a Deus. Buscar aprender, desenvolver. A gente tem que potencializar o ministério que Deus nos chamou. Deus te chamou para o ministério do louvor, potencializa ele. Aprende mais instrumentos, faz aula de canto, aula de música, procura crescer e desenvolver nesse ministério. Prepare outras pessoas que tenham o mesmo dom para que possa também prosseguir na caminhada, sendo bênção na presença de Deus. Item 8. O profeta Eliseu enviou o mensageiro para dizer a Naamã para lavar 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo, né? Foi o que o rapaz falou, o Geazi falou. Aí nós vemos aqui, irmãos, as atitudes de Naamã. Como eu falei que ele era bem orgulhoso, né? Porque o que ele falou? Ele disse mais ou menos assim: eu pensei que o profeta viesse aqui, que ele fosse orar, colocar a mão sobre mim, fazer uma oração em voz alta, e ia acontecer coisas maravilhosas. Ele vem aqui e manda um garoto de recado. Toda aquela expectativa dele caiu por terra quando Geazi chegou e falou: olha, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
E ele criou o caso também, porque 7 vezes no Rio Jordão, tem os rios lá, Abana e Farfar, que são rios melhores lá na Síria. Por que tem que ser no Rio Jordão? E aqui está a aplicação. As atitudes de Naamã. O texto está na descrição do vídeo. Naamã se indignou, ficou revoltado porque achava que o profeta viria até ele e faria uma oração em voz alta e aconteceria algo maravilhoso e ele ficaria curado. Mas o que ele ouviu? Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo de sua lepra. O profeta ainda enviou o rapazinho dele ainda, né? O Geazi ainda, né? Enviou o Geazi para dar o recado, nem foi ele que foi lá. Então questionou o porquê de não se lavar nos rios da Síria, mas no Rio Jordão, os rios da Síria, o Abana e Farfar, né? Naamã achava que tinha solução porque tinham os rios Abana e Farfar. Mas a solução vem de Deus, não é como o homem quer, mas é como Deus quer. Não é ao nosso estilo, mas é ao estilo de Deus. Do jeito que Deus determinou é que ia ser. Número 9. Naamã não ia obedecer ao profeta, ele não ia descer as águas do Rio Jordão. Mas um de seus oficiais disse: meu pai, se o profeta tivesse falado algo difícil de fazer, você não o faria? Apenas disse, banhe 7 vezes no Rio Jordão. Quer dizer, se fosse algo muito difícil, Naamã ia se empenhar a fazer, mas algo tão fácil, ele não valorizou, não é? Aqui tem 2 ensinamentos importantes que é bom destacar na mensagem. Novamente, alguém teve a boa palavra falada a seu tempo. Primeiro foi a menina, agora foi o oficial de Naamã. Isso é um exemplo para nós, que possamos ser como eles, como a menina e como esse oficial de Naamã, que deram um conselho certo ao seu general e ele, dando ouvidos, foi curado de sua lepra. A menina deu um conselho de ir a Samaria. O oficial deu o conselho para que ele mergulhasse, né, no Rio Jordão. E ele também não endureceu seu coração, ele acatou aquela sugestão ali do seu oficial ali, ele foi humilde, né? E ele desceu as águas 7 vezes e foi curado. Se ele mergulhasse 6 vezes, não seria curado. Se ele mergulhasse 50 vezes nos rios Abana e Farfar, lá na Síria, ele não seria curado. Por quê? Porque é onde Deus quer. A gente vai aonde Deus quer. É onde Deus quer e é como Deus quer. É ao estilo de Deus e não ao nosso estilo. Então aqui o primeiro destaque é a boa palavra ao seu tempo, o oficial e a menina. Eu gostaria de destacar isso aqui porque a gente vai lá em Números 21 também, quer ver? Não foram as águas do Rio Jordão que curaram Naamã. As águas do Rio Jordão não são poderosas. O que curou Naamã foi a obediência à palavra de Deus dada por meio do profeta. Assim como também não foi a serpente de bronze no deserto, em Números capítulo 21, que curava as pessoas mordidas pelas serpentes venenosas. Elas olhavam para a serpente segundo a ordem de Deus e por causa disso eram curadas. A obediência à palavra de Deus traz vida para nós. A obediência à palavra de Deus traz cura, traz libertação. Aqui é importante, irmãos, o pregador destacar, nossa, as águas do Rio Jordão, não tem nada de água do Rio Jordão. A obediência de Naamã em mergulhar 7 vezes no Jordão é que curou ele. Não é? As águas do Rio Jordão não têm poder algum. Não atribui poderes miraculosos à água do Rio Jordão, não, que vai ser heresia. Foi lá porque era ali que o rio estava, era aquela região ali, e ali que o profeta estava, e ali que Deus trabalhou com Naamã daquele jeito. Eu vou lá no Rio Jordão para ser curado. Não é isso, não é essa a mensagem. Então, e como a serpente de bronze também, as pessoas olhavam para a serpente de bronze, Deus disse
Quem for mordido pela cobra, Moisés, você vai levantar uma serpente bem alto. Quem for mordido por uma cobra venenosa, ele vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. A atitude da pessoa olhar para a serpente de bronze é obediência. E nessa obediência à palavra de Deus, ela era curada. Não é que a serpente soltava poderes, não é nada disso. Era somente o ato da obediência. E o povo de Israel simplesmente começou a idolatrar aquela serpente. Foi na época, se eu não me engano, foi o rei Ezequias, segundo Reis, capítulo 18, se eu não me engano, foi o rei Ezequias que destruiu essa serpente de bronze. Irmãos, essa serpente de bronze estava no deserto antes de entrar na terra prometida. Caleb entrou na terra prometida com 45 anos. Com 85 anos, 40 anos depois, ele foi lá pedir terras a Josué. Aí depois veio o período dos juízes, mais ou menos uns 330, 340 anos, só isso são 380 anos. Ainda teve o período do Reino Unido, né, que é Saul, Davi e Salomão. Se bem que o Reino Unido se consolidou mesmo no reinado de Davi. Mas aí tem mais esses 120 anos. Irmãos, eu já fiz as contas. Foram 600 e poucos, 600 anos e alguma coisa. 600 anos que aquela serpente de bronze ficou entre o povo de Israel. E o povo queimava incenso e chamava ela de Neustã. Nas reformas religiosas, acho que foi Ezequias mesmo, destruiu a serpente de bronze. O povo idolatrando a serpente de bronze. Porque queimar incenso é um tipo de culto, um tipo de oferenda. Eles estavam ao invés de queimar um incenso e louvar a Deus, né, orar ali, não. Eles estavam oferecendo a uma serpente de bronze. Então, nas reformas religiosas, Ezequias destruiu a serpente de bronze. Está lá em 2 Reis, capítulo 18. Então, a gente pode passear, né, não com tanta profundidade, mas vai um pouquinho lá em Números, falando da serpente de bronze, que não tinha poder, assim como as águas do Rio Jordão também não têm poder, porque quem cura é Deus. Amém? Em obediência à palavra de Deus é que eles receberam a bênção. Após a sua experiência com Deus, Naamã reconheceu que somente em Israel há Deus. Ele demonstrou uma conversão genuína quando disse ao profeta que Deus o perdoasse quando o seu rei entrasse na casa do deus Rinom, o deus Rimon, acho que é Rimon, e dissesse a ele para se curvar diante desse Deus, que o Senhor o perdoasse para ter que fazer aquilo. O rei levava ele lá no culto, ele tinha que se curvar diante de Rinom, assim como o rei fazia também. Então, para ele não desobedecer o rei, né? Mas que ele falou assim, que o Senhor me perdoe quando eu fizer isso. E Eliseu disse, vai em paz. Mostra que ele foi curado não só no seu corpo, mas na sua alma também. Olha só, isso nós podemos falar. A mudança de mentalidade. Ele teve uma mudança de mentalidade. Naamã se converteu, teve o corpo curado e teve a alma também. Hoje devemos reconhecer que somente em Jesus Cristo nós teremos uma transformação tão poderosa em nossas vidas. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, 17, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E a gente vê isso na vida de Naamã, mostrando uma conversão sincera, uma conversão genuína. E ele levou carga de terras de mulos para oferecer sacrifícios a Deus. O altar representa o coração de um homem que teve um coração transformado por Deus. Ele queria levar terras de Israel, levou acho que 2 mulos de terra, levou uma carga de terra para Israel, para ele fazer um altar, para ele oferecer sacrifícios a Deus com a terra de Israel, lá na terra dele. Por quê? Ele não quis construir com a terra da nação dele, da Síria,
um altar para o Senhor. Ele levou terra de Israel para isso. Como assim, querendo dizer assim, eu quero oferecer um sacrifício puro, um sacrifício verdadeiro, um sacrifício sincero, um sacrifício aceitável. Essa atitude de Naamã demonstrou que ele estava preocupado em agradar a Deus. Assim também devemos pedir a Deus que nos dê um coração, um novo coração, um coração sincero, um coração fiel, um coração que seja segundo o seu coração. Então aqui são algumas coisas que nós podemos discorrer na mensagem. Aí vem o apelo, né? Mediante o testemunho da menina, Naamã foi ao profeta Eliseu e foi curado de sua lepra. Hoje nós nos apresentamos a alguém que é muito mais poderoso que o profeta, que é muito mais que o profeta. Nós nos apresentamos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso grande Deus e Salvador. Venha hoje receber Jesus em sua vida como seu Senhor e suficiente Salvador. E aí você faz o apelo. Você pode preparar a mensagem usando alguns desses recursos aqui. Ou se você não for preparar a mensagem, fica como um estudo bíblico, fica como um estudo de edificação espiritual. Mas se você algum dia Deus vier a te dar uma mensagem sobre Naamã e quiser buscar aqui algum apoio, né, algum subsídio, fique à vontade, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Compartilhe, irmãos, esse estudo, esse esboço de mensagem com irmãos, com amigos, com aqueles que gostam de pregar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.